Oi, bom dia. Meu nome é Júlia e eu vou falar um pouco sobre as características do espanhol rioplatense. Então, espanhol rioplatense é pertencente à região do Rio de la Plata, que é uma região ali entre Uruguai e Argentina, e tanto o léxico quanto a fonologia foram influenciados pelo contato entre espanhol, guarani e português, e essas influências não se dão só por questões geográficas, de localidade, mas também pela história da América Latina, ou seja, pela história do contato entre as línguas dessa região. E no seminário eu vou abordar sobre o fenômeno do vosseu e a aspiração do fonema s. Falando um pouco sobre a história do vosseu, sem falar especificamente sobre a história do vosseu rioplatense, só para explicar de onde surgiu o vosseu, ele veio do pronome vos, que já era utilizado no século IV depois de Cristo e conotava respeito, só que ele não era tão utilizado no tratamento com o imperador. Na Espanha, o vos também era utilizado como vos outros. E dos séculos 8 ao 14, o vos era usado como uma conotação de nobreza e de tratamento respeitoso a alguém que tinha um maior prestígio social, autoridades e quem pertencia a níveis sociais considerados mais elevados. Então, nos séculos XV e XVI, na Espanha, começou meio que uma confusão entre o uso do tu e do vos, o que explica um pouco, que eu vou mostrar mais adiante, sobre a conjugação do vos ter um pouco... que explica um pouco sobre a construção sintática, né, das conjugações do vos ter ligação com as formas do uso do tu. E depois, quando o ste se tornou uma forma de respeito, o uso do vos começou a cair e quem usava era considerado plebeu e vulgar. Ele passou a ser usado, então, apenas no meio familiar, entre pessoas próximas, e meio que desapareceu, ele deixou de ser usado do século XVII até parte do século XVIII. Então, ele se utiliza na forma pronominal vos para se dirigir ao interlocutor e pode ser alternado com a forma pronominal ste. Então, como eu falei antes, apenas para mostrar uma característica para entender um pouquinho, forma singular é vos, o complemento sem preposição é te, e com preposição é a preposição nas, o vos, e o plural é os tedes e o complemento é se. Então, como eu falei que ali se confundiu um pouquinho por um tempo o uso do vos e do tu, isso explica o complemento sem preposição ser um te. Aí uns exemplos: vos te mereces, te traje una rica torta y ellos van a ir con vos. No espanhol rioplatense, houve um auge do vosseu em meados ali dos anos 60 do século passado, e a pesquisadora Carla Icaburu, ela define esse período como coincidente com o reconhecimento por parte de muitos autores de prestígio dessa forma do vosseu, e eles incorporam isso nessas obras, então ele é bastante usado em obras literárias e isso faz com que tenha mais reconhecimento. E agora eu vou mostrar um pouco sobre as observações atuais sobre o uso do vosseu, também do stedeu, que é a forma austero, observações feitas no espanhol rioplatense e que giram em torno de 7 pessoas de diferentes idades e procedências geográficas. Então, o objetivo é prestar atenção em como as pessoas se referem a uma mulher de 50 anos, a Susana, durante a festa de batismo da neta dela. Então, possuem 7 pessoas: a pessoa A, que é a Susana, o filho dela de 30 anos, que é a pessoa B, a nora dela também de 30 anos, que é a pessoa C, um dos genros da Susana, que é a pessoa D, e esse genro que possui 40 anos, um amigo da família que possui 20 anos, que é a pessoa E, a namorada dele, que tem a mesma idade, que é a pessoa F, e uma sétima pessoa, a pessoa G, que é a observadora participante. Então, essas observações elas são feitas com base na idade, na classe socioeconômica, em questões situacional de respeito, no caso de confiança e familiaridade. Então, a nora da Susana trata ela usando os te. Então, a Susana lhe parece, me ajudaria, então ela trata ela usando os te. E a pessoa F não possui familiaridade com a Susana, mas trata ela usando o vos. E o namorado dela também faz isso.
Aí a observadora pergunta pra Susana se ela não se incomoda que chamem ela por vós, apesar de não se conhecerem muito. Daí a Susana responde que não, que ela nem se dá conta que tratam ela usando o vós, e que faz até ela se sentir mais jovem e se sente até mesmo mais próxima da pessoa com quem ela tá falando. Depois a observadora pergunta pra Nora por que ela não trata a sogra usando vós, e aí a Nora responde que ela nunca tratou ela assim porque ela seria falta de respeito, porque ela é sogra dela e é mais velha, então se ela trata pela forma de respeito você. Aí a pessoa B trata a Susana usando vós, enquanto a pessoa D não trata dessa forma. Aí a observadora pergunta por que a pessoa B trata a Susana usando vós, e ela responde que porque é minha mãe e eu trato assim a minha família inteira. Mas em alguns casos, há pessoas mais velhas, desconhecidas, eu trato usando você, que seria, no caso, a forma de respeito. Depois a pessoa F diz que trata a Susana por vós porque pensa que não vai irritar ela e que porque ela trata todo mundo assim. Então a gente conclui essas observações mostrando que o tratamento por você se dá por questões mais geracional, menos de pertencimento social, menos de familiaridade, menos situacional, enquanto o vós se dá por questões menos geracionais, mais de pertencimento social, menos de familiaridade e mais situacional. Falando um pouco sobre o fonema S agora, eu não encontrei especificamente a origem da aspiração desse fonema, mas como tem muita interferência ali do Guarani e do português, o espanhol rioplatense, eu acredito que essa variação ela possa ocorrer por conta desse contato com essas outras línguas. Então, a aspiração no fonema S, ela depende do nível de escolaridade, o registro mais ou menos formal e o contexto segmental subsequente, então, se é antes de consoante, vogal ou pausa. Os falantes com educação universitária ao nível sociocultural alto tendem a aspirar a S antes de consoantes, a S. Falantes com educação universitária ou nível sociocultural tendem a aspirar antes de consoantes, e a aspiração antes de vogal ou de pausa não é muito usual, e quando ela é utilizada, ela é vista de forma estigmatizada. Então, eu encontrei uma observação feita em canções rioplatenses, que dá enfoque a canções de tango e de rock, de um cantor e compositor, o Andrés Calamaro. Então, são análises que essas interpretações foram feitas também por outros cantores de outras épocas. E o que a gente vai observar é que a aspiração do fonema S, ele ocorre mais em canções de tango do que nas de rock, e também vai ser observado que o Calamaro ele aspira significativamente menos que os cantores originais das canções. Então, mostrando aqui, nas canções de tango, a gente vê que a versão original ali foi feita em 1956, 1935, no século passado. Aí o Calamaro ele fez uma versão alternativa em 2006, e as de rock foram gravadas pelo Calamaro ali em 97, início dos anos 2000, e foram regravadas ali em 2006 e 2005. E o que é observado disso é que no tango o Calamaro ele vai aspirar 148 vezes, enquanto os outros intérpretes aspiram 179 vezes, e no rock o Calamaro ele aspira 9 vezes, enquanto os outros cantores apenas 4. E isso se conclui então que a aspiração do fonema S, se ela ocorre muito mais no século passado do que nesse século. Então, como a gente vê aqui, as canções são de 1946, 1930, 1940, e o Calamaro em 1996, no início dos anos 2000, e depois ali de 2005, 2006, passou a não ser mais tão aspirado esse fonema em canções, tanto em canções de tango quanto de rock. Então a gente conclui que o seu ele é mais utilizado por pessoas mais jovens, que hoje em dia ele não tem mais uma oposição com a forma de respeito ao ser, as pessoas não veem, pelo menos os jovens, eles não estão mais vendo dessa forma, já que eu trato todo mundo usando você,
Então, pra mim não tem diferença. Então, hoje em dia é como os jovens estão pensando, como a gente viu ali, os jovens usam muito mais do que as pessoas mais velhas, naquele contexto observado, e que essa aspiração do fonema S era o mais comum em canções de tango e rock no século passado e é menos usual nas gravações mais recentes. Essas são as referências, então, muito obrigado, prof, colegas. Desejo uma boa apresentação para quem ainda for apresentar e tenham um bom dia.